A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho mais uma palavra para você. Mateus 23, de 13 em diante, que nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E assim, amados, ele vai fazendo uma lista de ais que nós vamos abordar aqui. E no final, no versículo 37, o Senhor Jesus faz um lamento sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junto seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem, em nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui na palavra de Deus uma palavra forte, aonde o Senhor, quer falar conosco, quer nos instruir pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu estudei essa palavra durante uns 4 ou 5 dias e não imaginei que hoje seria o dia de nós abordarmos essa palavra. Portanto, eu quero ser fiel ao Senhor. Nesse trecho de Mateus 23, de 13 a 39, o Senhor relata 7 ais. É um pronunciamento profético do processo legal de Deus contra o seu povo, anunciando então, irmãos, um iminente cumprimento das maldições da aliança. Porque quando não se obedece às alianças, quando não se obedece ao que Deus deseja, atraímos maldições. Há um desejo no coração de Deus que se arrependam. Ao lermos então os versículos 37 a 39, o Senhor expressa o seu amor, como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mostrando cuidado e proteção que temos debaixo dos braços do Senhor Jesus. O Salmo 23, ele vai dizer a mim e a você que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos leva a pastos verdejantes, ele cuida de nós. E aqui ele expressa o seu amor como uma galinha juntando seus pintinhos debaixo das asas. Ou seja, todo o alerta de Jesus nos 7 ais não é uma fala para destruição daquele povo, mas para despertamento daquele povo e também da nossa geração. Portanto, nós que pregamos a palavra de Deus, nós não podemos omitir nenhum ai, nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus. Então vamos lá, os 7 ais da profecia de Jesus. O primeiro ai, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Essa palavra, irmãos, eu confesso aos irmãos que essa palavra falou muito ao meu coração durante um período que eu estava estudando. Ai de vós que não entram, estão na porta, estão diante da porta, fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Aqueles que começam a entrar. Me lembrei de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Nós temos uma congregação em Três Poços, em Volta Redonda, e nós tínhamos um obreiro, um diácono, que ficava na portaria da igreja como introdutor, que tem a função de trazer as pessoas para dentro, que tem a função de convidá-los para entrar. E quando as pessoas chegavam no culto, a gente tinha um culto da tarde, de oração das irmãs,
Quando as mulheres visitantes que nós convidávamos pelo bairro chegavam, às vezes de bicicleta com seus filhos, às vezes a pé, no sol quente, ele dizia: você vai entrar nessa igreja? Essa igreja tem defeitos, tem problemas, tem isso, tem aquilo. Se eu fosse você, eu procurava uma igreja que tem ali embaixo. Ou então voltava para casa. Ele ficava na porta, amados, e ele não entrava, e ele também não deixava ninguém entrar. Então a conduta daqueles líderes impedia as pessoas de entrar no reino de Deus. Eles não entravam, mas ficavam na porta sem apontar o Cristo Jesus, que é a porta da salvação. Quero dizer para você que a porta da salvação é Jesus Cristo. E nós, como servos e servas de Deus, precisamos entrar no reino, nos submeter aos ensinos de Cristo e principalmente viver o Evangelho. Porque às vezes a nossa conduta, a nossa maneira errada de viver afasta as pessoas da igreja. Nós vemos então o segundo ai aqui em Mateus 23, versículo 14, quando ele diz: aqueles líderes devoravam as casas das viúvas, se aproveitando do seu dinheiro, dos seus bens, porque não tinha quem as defendesse, e justificavam esses atos com orações longas. Olha que coisa terrível, irmãos. Eles iam para a casa das viúvas, dizendo que poderia ajudar, e faziam orações longas, mas no fundo, eles estavam querendo tirar o dinheiro e os bens daquelas mulheres, porque não tinha quem as defendesse. Mas eu quero dizer que Jesus vê toda a injustiça que nós passamos, todas as dificuldades. E o Senhor tem falado que Deus, Ele é o nosso pastor, o nosso defensor, e nós precisamos pregar a palavra. Muitas das vezes tem pessoas que se dizem obreiros, que se dizem líder, mas eles estão explorando as pessoas, principalmente as pessoas que não têm quem as defenda. Mas eu quero declarar, nós temos um defensor, Jesus, Ele é o nosso advogado. Louvado seja Deus. Um outro ai que Jesus coloca, Ele fala: ai de vós, escriba, fariseus, versículo 15, hipócrita, chama eles de hipócrita. Por que hipócrita, irmão? Porque prega e não vive. Ele diz: vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um adepto ao judaísmo, Aquela pessoa que aceitava todas as regras do judaísmo, a circuncisão e tudo mais, se tornava um judeu. Ele diz assim: vocês são hipócritas porque vocês viajam até por sobre o mar, rodeiam o mar e a terra para ganhar um adepto, um seguidor do judaísmo, um legalista como vocês. Porém, uma vez que essa pessoa se converte a vocês, ao judaísmo e às suas leis, vocês o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Irmãos, que palavra forte! Que palavra forte! Ou seja, eles faziam um tremendo esforço para ganhar um adepto, um seguidor do judaísmo, mas quando atraíam aquela alma, o tornavam mais filho do inferno, 2 vezes do que eles mesmos. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? O que adianta, querido, nós evangelizarmos, nós sairmos levando folheto, nós pegarmos um avião para fazer missão, nós saímos nas ruas levando para ganhar alma, e quando nós trazemos a alma para a casa do Senhor, com a nossa vida, com a nossa conduta, nós escandalizamos aquelas almas que nós ganhamos para Jesus. E aí, aquela pessoa, uma vez escandalizada, eles não querem mais seguir a seguir Jesus, eles não querem seguir mais nada, Eles fecham a mentalidade deles para as boas novas, fecham o coração para o evangelho. Por quê? Fazemos um grande esforço para ganhar uma alma, mas às vezes com uma palavra nossa, com uma atitude nossa, nós jogamos essas vidas ao inferno. Ai de nós, se fizermos assim. O quarto ai que Jesus fala, diz que eles juravam pelo ouro do santuário e juravam pela oferta do altar. O Senhor os chama de insensatos e cegos. E ele diz: qual é o maior? É o ouro
ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eles juravam pelo altar, eles juravam pela oferta que estava no altar, eles juravam pelo ouro, né, do santuário, eles juravam pela oferta, ou seja, eles davam mais valor ao ouro do santuário, à oferta do altar, do que a santificação para estar ali. Então eles não se preocupavam que quando entrava em juramento, estava jurando pelo trono de Deus, por aquele que está sentado. Em Mateus 5, 33 a 37, o Senhor Jesus fala sobre juramento, o condenando. Ele diz, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Ele diz, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Nós não temos que tomar o ouro do santuário, a oferta, como a nossa base, para que a gente possa jurar, não, eu estou vivendo certo. E o Senhor os chama, além de hipócritas, de insensatos e cegos. Ou seja, vocês não têm uma mente sã, vocês estão sendo insensato, imprudente e cegos, vocês não estão enxergando o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando mais valor ao ouro e à oferta do altar do que às próprias vidas, do que ao próprio altar. Porque o templo, irmãos, muitas das vezes, nós vamos ver aqui mesmo, fala das pedras que não vão ficar sobre pedra. Às vezes nós colocamos nossa idolatria, ao nome da igreja, à igreja. Nós colocamos idolatria ao líder da igreja, nós colocamos idolatria a um pregador famoso e criticamos aqueles que idolatram imagens. Mas o Senhor está dizendo, nós temos colocado o nosso juramento em cima de dinheiro, nós temos colocado o nosso Deus, o dinheiro. E o Senhor fala que nós não podemos colocar o dinheiro, nem o homem, nem o nosso templo, nem o nome de um time, nem o nome de igreja, nem o nome de nada. Só o nome de Jesus é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser proclamado, de nós prostrarmos diante dele. Só o nome de Jesus, só ele é o único digno de adoração. Satanás, ao tentar Jesus, ele fez de tudo para que Jesus pudesse dobrar o joelho perante ele. E ele disse, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestareis culto. E aí, amados, Jesus fala o quinto ai, do versículo 23 a 24, dizendo, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo até da hortelã, do endro do cominho, e negligenciais a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveis fazer essas coisas sim, dar dízimo, mas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem fazer isso, vocês devem dar o dízimo sim. Mateus 23, aqui de 23 e 24, dizendo que eles davam o dízimo até da hortelã. E o Senhor diz, não, vocês devem fazer isso sim, mas sem omitir a justiça, a misericórdia, a fé. Ele completa no versículo 24, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O mosquito era o menor dos animais impuros e o camelo era o maior. No aramaico, a palavra mosquito e camelo soa quase que a mesma palavra. E eles praticavam a lei, amados, na risca, a ponto de até matar alguém que não fizesse o que eles queriam. Mas não praticava a misericórdia, a justiça e a fé. E o Senhor está dizendo, que adianta vocês fazerem tudo isso? Vocês não devem deixar, omitir aquilo que vocês estão fazendo, não. Façam tudo certinho, mas também devem ter misericórdia. Também devem agir com justiça, devem agir com fé. E aí vem o sexto ai, só voltando aqui, diz guia e cego. Por que ele diz isso? Irmãos, um guia cego vai julgar o outro no buraco. Ambos cairão. Jesus já tinha dito isso. Muitas das vezes nós estamos andando atrás de guias cegos, pessoas que colocam o dinheiro acima de todas as coisas, pessoas que exigem que as pessoas façam o que eles querem, mas eles não vivem aquilo que eles estão pregando. O sexto ai que Jesus está dizendo está no capítulo 23 de Mateus, 25 a 28, diz, ai de vós, escriba, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina.
O que é a rapina? É extorsão, é raptar, é roubo, praticado com violência. Em outra área da Bíblia fala sobre aves de rapina, aquelas aves carnívoras, né, que raptavam, que pegavam ali a presa para comer. E ele diz: vocês estão cheios de rapina, ou seja, desejo de roubo, de praticar roubo. E intemperança. O que é intemperança? Uma pessoa sem moderação, uma pessoa descomedida, uma pessoa, igual, por exemplo, uma pessoa que tem gula, né? Uma pessoa com falta de controle, uma pessoa sem equilíbrio, falta temperança, falta equilíbrio. Ele diz: ai de vocês, porque vocês limpam tão bem por fora do copo que tem que brilhar, mas por dentro está cheio, né? Cheio de ossos, de coisas mortas. Vocês querem limpar o prato muito bem, mas por dentro estão cheios de sujeira. No seu interior há sujeira. No versículo 26 de Mateus 23, ele diz: fariseu cego. Eles não enxergam o que há no seu interior. Eles só observam o que falta, o que há de errado no outro, não em si mesmo. Dentro já está sujo, mas por fora continuam se limpando. E o Senhor diz que nós não podemos ser assim, cheios de rapina e intemperança, né? Prontos a roubar, a extorquir, a corromper, né? A praticar corrupção e a agir com falta de equilíbrio, com excesso, com intemperança, brigando, saindo do nosso... Ainda falamos assim: ah, eu saí da graça. Irmão, sair da graça é cair em desgraça. Você nem fale isso. Porque nós temos que ter temperança, domínio próprio, vindo do Pai, vindo do Espírito Santo. No versículo 27 e 28, ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado. Eles aparentemente eram belos, mas interiormente era cheio de ossos, de morte e imundícia. O pecado vem de dentro para fora, não é o que a gente come, mas é o que sai de dentro. E eles estavam todos sujos por dentro, irmãos, igual um sepulcro caiado, passado cal por fora, branquinho, todo enfeitado. Versículo 28 diz: por fora parecia um justo, mas por dentro estava cheio de hipocrisia e de iniquidade. Jesus estava sendo muito claro, amados, em falar sobre o interior deles. É momento de refletirmos sobre nossa situação interior. O que nos adoece não é o que vem de fora, mas é o que está dentro, é o que nós conservamos dentro de cada um de nós. Eu sei que há palavras duras, há situações difíceis, há traumas que vivemos, mas o que nos contamina, o que nos atrapalha, é o que nós deixamos ficar dentro de nós. O que nos adoece é o que fica dentro de nós. Eu posso ouvir várias coisas, eu posso ver várias coisas, mas eu só vou reter dentro de mim aquilo que é bom. Então, reflita sobre isso. E o último ai, versículo 29 a 36 de Mateus 23. Sétimo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos do justo, como pessoas que não demonstram amor em vida e quando morrem querem demonstrar adornando seus túmulos. E eles diziam no versículo 30, diz assim: ah, se eu tivesse vivido no dia dos meus pais, eu não teria sido cúmplice no sangue dos profetas. E o Senhor diz que ele chama de raça de víbora, porque ele disse que eu vou enviar a vocês sábios, profetas, escribas, e vocês vão matar, vão crucificar, vão açoitar, vão perseguir de cidade em cidade. E o sangue, né, do justo, Abel, que foi o primeiro justo que morreu, né, que o sangue dele foi derramado, o primeiro justo ali, até Zacarias, que foi o último justo profeta que foi morto entre o santuário e o altar, né, do Velho Testamento. Ele diz: o sangue desde Abel até Zacarias será cobrado de vocês, se vocês não repensarem. Por isso estou mandando esse ai, por isso estou mandando esse alerta, porque eles diziam: igual muitas das vezes nós pensamos e falamos: se nós estivéssemos no passado, nós faríamos diferente dos nossos pais. Mas Deus sabe que não, irmão. Nós todos somos maus, bons é Ele. Ele nos sonda e conhece as nossas fraquezas humanas.
Nós só vamos praticar o que é bom se nós tivermos a graça de Deus em nós, se nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Então, nesse último ai, ele fala que aqueles escribas e fariseus enfeitavam os túmulos do justo, faziam um túmulo bonito para aqueles profetas, botavam enfeite, sendo que eles mesmos tinham matado, eles mesmos que tinham perseguido, eles mesmos que tinham feito mal para ele. E agora estava lá, enfeitando, igual um filho que trata o pai mal a vida inteira e depois quer enfeitar o túmulo. Irmão, nós temos que fazer o bem enquanto há vida. Nós temos que procurar dizer eu te amo enquanto há vida e não enfeitar túmulos depois. Então o Senhor está dizendo que nós temos que praticar o que é reto enquanto dá tempo. Por isso eu digo para os amados irmãos e irmãs, Jesus fala esses ais, todos esses ais, né? Não para destruir a vida deles, mas para ver se eles se arrependiam. Eu quero dizer para você, Jesus virá como juiz, não tardará, e ele manda esse ai para mim, ele manda esse ai para a igreja de Cristo, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, igreja, igreja, né? Vamos aqui parafrasear, igreja, igreja, quantas das vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles que foram enviados. Porque hoje, irmãos, a igreja de hoje, aqueles que pregam a verdade, a palavra, eles não querem mais ouvir. E se você for ver aí Mateus 24, 1 e 2, os discípulos estavam passeando com Jesus ali saindo do templo, quis mostrar para ele a construção. Em Marcos 13, 1 e 2 diz que eles até se envaideceram pela grandeza do templo. Olha, Jesus, as pedras do nosso templo, a beleza das suas pedras. Mas Jesus, conhecendo o futuro, lhes declarou uma sentença: não ficará pedra sobre pedra, para que eles não colocassem a confiança no templo, no dinheiro, na oferta, no ouro, no material, nem nas aquisições de bens, porque tudo isso passa, mas que a confiança dele estivesse no Senhor. Amém? Eu deixo, amados, essa palavra com o meu coração consciente, a minha mente consciente em Deus e meu coração aflito, né? Para que essa palavra chegue nos corações que são justos e de fé. Porque eu sei que muitas pessoas não querem ouvir a palavra da verdade, a palavra de vida. Mas se essa palavra falou com você e você deseja compartilhar com alguém, você compartilha, né, em nome de Jesus. Amém? Deus me mandou passar a palavra dele e eu preciso ser fiel. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.